falei ou não falei? Aí o que acontece? Aí você tem o Pacheco respondendo o que foi falado. Vamos lá. Não me permito debater e polemizar nada dessas declarações. Então, de vamos ministro entender. do Supremo Tribunal Federal, porque considero... Vamos entender. O Pacheco votou, a lei passou nos 2 turnos, aí ele foi atacado pelo Senado, confrontado pelo Senado, e agora, confrontado pela mídia, agora ele dá a resposta. Ele tenta dar a resposta, defendendo seu amigo Lula, seu novo aliado, que quer frear o STF. Lembrando a você que a gente vai falar no sábado mais sobre isso, mas lembrando a você, se tira, por exemplo, o Alexandre de Moraes, o Lula coloca outro no lugar do Alexandre de Moraes, né? Vamos entender. Não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso. Também. Respeite o Supremo Tribunal Federal. Todos nós respeitamos. Sobre conflitos sociais. Isso aqui, pessoal, é a jogada da esquerda. Todos nós respeitamos a instituição STF, todos nós respeitamos o Senado, respeitamos nossa bandeira, Dia da Bandeira foi outro dia, respeitamos o nosso Brasil, respeitamos nossa independência. Nós respeitamos todas as instituições. Quando a gente faz crítica, fazemos críticas pontuais aos carrapatos que estão nas instituições. Os problemas que estão ali. O que a direita quer? A direita quer a harmonia. A direita quer que o juiz da Suprema Corte seja o primeiro a respeitar a Constituição. Se ele está ali para que a Constituição seja cumprida, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Vamos lá. A ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri. Tá vendo? Então ele se sentiu agredido, ele se sentiu atacado, porque foi atacado. Foi atacado. Então ele foi atacado, só que ele não ficou com medo também não, hein? Ele se levantou. Ai, vamos pegar a pipoca, galera, porque tá ficando bom, hein? A política brasileira é melhor que novela. Vamos lá. De buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas 2 casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país. Defendeu o Lula. Repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Uau! Uau! Pessoal, é bem simples, pessoal. É uma lei que faz com que os juízes possam fazer... Cara, eu acho que ele é muito fraca, na verdade. Porque, na minha opinião, se a lei ela é feita no Congresso, né, o Senado e os deputados, se ela não fere, né, se não fere os nossos
direitos inabaláveis, não fere a questão pétrea da Constituição. Então, os juízes, mesmo, eu colocaria com unanimidade. Ou seja, a única forma deles pararem uma lei que é feita no Congresso, né? Ou seja, passa no Senado, passa na Câmara e é assinada pelo presidente, a única maneira de parar uma lei dessa teria de ser com unanimidade. Todos os juízes presentes teriam de julgar essa lei e tem que ser unânime. Se um deles votar a favor da lei, a lei passa e a lei vira lei. É bem simples assim. Ele só está fazendo uma lei aonde, ao contrário, ele não quer que essa lei seja simplesmente barrada por um juiz com uma decisão monocrática, sem que haja debate, sem que haja questionamentos. E claro que ainda que ele diz que não é uma retaliação, sim é uma retaliação. Porque ele está fazendo isso porque o pessoal do agro sentiu a água batendo no bumbum deles quando eles usaram de modo monocrático para atrapalhar o agro. Esse que é o grande problema. Esse é o grande problema. E aí continuou fazendo um montão de coisas erradas, aí eles se revoltaram porque chegou no bumbum deles. E a grande jogada aqui é política. E nós iremos falar mais disso, e nós iremos responder suas perguntas, nós iremos debater isso amanhã no sábado. Sábado, você não pode perder, porque vai ser sua chance de bater um papo com a gente, de sentar, debater. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp que hora que a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa acontecendo, tá bom demais. E agora, antes de terminar, eu falei para vocês que saiu várias matérias, vários vídeos por aí, falando sobre um suposto livro que vai sair por aí, onde fala do Toffoli e o presidente Bolsonaro. Até tem uma fala dizendo que o Toffoli aconselhou o Bolsonaro a sair do Brasil porque ele no Brasil ia dar problema, blá, 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 blá. O que nós precisamos entender o que está acontecendo? Eu moro nos Estados Unidos, galera, há mais de 30 anos, e eu vejo isso quase todos os anos. Uma jogada de marketing é sempre você criar algum tipo de polêmica sobre um livro. Estados Unidos isso aqui faz demais. É tipo o presidente Donald Trump, ele deixa a presidência, aí alguém escreve um livro. Os Segredos da Casa Branca. Polêmico. Ele vai contar o que o presidente Trump falou que ninguém viu. Aí você compra o livro, não conta porra nenhuma. O livro fica lá e você olha, meu Deus do céu. Só para vender livro. Então, meu ponto aqui, como eu já vi muito disso na minha vida, dessas jogadas de marketing para que você e eu venha sem querer, querendo, venha publicizar o livro. Então, a gente tem que olhar essa matéria, sentar e esperar ver o que o Bolsonaro vai falar. Se Bolsonaro não falar sobre isso, eu não acredito em nada que tenha nesse livro. Nada. Não vou falar do livro, não vou fazer vídeo sobre o livro, só vou explicar para você que nós não devemos nem nos aproximar ou falar, publicizar esse tipo de livro. Porque não vi o que o Bolsonaro falou. Porque, de acordo com o livro, Bolsonaro é amigo do Toffoli. O Toffoli era bem próximo do Bolsonaro. E o Toffoli deu uns toques pro Bolsonaro. Pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode. Então, eu, em vez de falar, eu vou esperar ver o que o Bolsonaro vai falar sobre esse negócio. Porque até então, eu já vi muitas pessoas, Uma das estratégias mais comuns do mundo do marketing é você simplesmente falar de um livro, criar algum tipo de polêmica, e aí você vende o livro. Porque aquele livro que ninguém sabia dele, agora todo mundo sabe porque a gente está falando sobre isso.
Basicamente isso. Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Mais à tarde voltaremos com mais um vídeo com você, tá bom? Tchau, tchau. Já alcançamos a nossa primeira meta. Chegamos a 30% da nossa vaquinha. Hoje mesmo já vou comprar o computador, vou comprar o telão. E aí vou mostrar para vocês, a gente vai começar a fazer mais vídeos, vou ter que aprender como é que mexe no telão, aprender um pouquinho do computador, mas quase tudo computador é tudo igual, só muda a capacidade. A visão é ter esse computador por uns 5 anos, né? Computadores assim a gente usa tanto, faz tanto. Então é um investimento caro, mas com muitos de nós ajudando, sai tranquilo para todo mundo ajuda, todo mundo participa, e é um produto que vai durar 5 anos no mínimo, ou seja, são 5 anos que esse investimento nosso, e tomara que esse investimento consiga abrir a mente de milhares de pessoas, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe, e que você receba muito mais do que isso, tá? Agora, não terminou a nossa vaquinha, terminou a primeira fase, que são os 30%. Para fazer igual a Dilma, né? Agora nós chegamos à meta, vamos dobrar a meta. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera. Te vejo mais tarde.